Voltamos a mais um EAD do século 21 e estamos nesse tema dos exercícios espirituais, fazendo os exercícios espirituais inacianos. Dentro dessa terceira etapa dos mesmos exercícios, eu queria trazer-lhes agora esse aspecto também muito importante para a nossa vida espiritual, que é a meditação sobre o inferno. Sem dúvida é uma meditação que também nós não gostaríamos de fazer, talvez outros sim queiram fazer essa meditação, mas tanto para aqueles que gostem como para aqueles que não gostem, para todos nós, essa meditação ela é importante, ela deve ser encarada como uma realidade também. Algumas pessoas insistem em dizer que o inferno é invenção da igreja para causar um temor na vida dos homens. Mas se nós vamos na Sagrada Escritura, vamos encontrar diversas passagens, inúmeras passagens, que falam sobre essa realidade espiritual. Logo depois do juízo particular que nós meditamos, desse livro da vida que Jesus vai olhar depois da nossa morte, que também nós meditamos, nós podemos, pelas nossas obras, pela nossa fé, sermos destinados à vida eterna no inferno, no paraíso ou no purgatório. No inferno, eu acho que nós temos que trazer uma passagem interessante, muitos gostam de tomá-la como fonte dessa meditação, que é Lucas, no capítulo 16, versículo 19, a parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro. Diz Jesus para todos nós: havia um homem rico que se vestia de púrpura e também de linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Temos dois personagens aqui importantes, esse rico e este pobre. Ele avidamente desejava matar a fome, pobre, com as migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães iam lamber-lhes as chagas. Ora, aconteceu, ao morrer, que o mendigo foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, que seio de Abraão é o símbolo do céu. Morreu também o rico e foi sepultado, nos levando a essa realidade do inferno. Aquele rico, não por ele ter sido rico, mas pelas obras que ele fez, foi levado para o inferno. Estando ele, o rico, nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu, ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece de mim e manda Lázaro molhar a minha boca, apenas com a ponta do dedo, a fim de me refrescar a língua, pois eu sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas lá Lázaro males, e por isso agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. E além de tudo, versículo importante, o 26, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui do céu para vós não podem, nem os de lá para cá. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus agora nessa meditação nos coloca o tema do inferno como uma realidade que não é uma invenção. O inferno, ele existe, porque é a palavra de Deus que é fiel, que também nos traz coisas que nós não gostaríamos que existissem, mas
temos que pensar também e meditar nos grandes tormentos eternos que uma pessoa poderia passar, que eu poderia passar no inferno. Talvez a tendência minha nessa meditação seja pensar em pessoas que não viveram corretamente, pensar em pessoas que estiveram com a vida desleixada. Não, eu queria que agora nós pudéssemos pensar em nós. Pensar em nós mesmos, que nós, Deus nos livre, podemos ir parar neste lugar, esse lugar de tormentos. Este rico, nesta parábola, é apresentado para todos nós como uma pessoa que tem muitos bens. E sem dúvida, quem de nós aqui não tem muitos bens? Não estou falando aqui da matéria, do dinheiro, mas pelo simples fato de nós existirmos, nós podemos dizer que nós somos ricos. Sabia disso? Porque que maior riqueza que o nosso corpo, que maior riqueza que nossa mente, que maior riqueza que você poder estar aqui acompanhando este EAD da século 21, viver simplesmente, ainda que você tivesse problemas de saúde, você tem uma riqueza imensa e diante de Deus você recebeu inúmeros talentos que Ele vai pedir contas. E esses talentos não podem ser jogados fora. Por isso nós podemos colocar-nos num lugar perfeitamente desse rico. Nós não podemos pensar que um rico que recebeu muitos bens materiais não pode chegar ao céu. Não. Todos podem chegar ao céu. Um rico, um pobre, mas também um rico pode chegar ao inferno e um pobre pode chegar ao inferno. Materialmente falando, pode chegar, claro. Porque esse pobre, Lázaro, era uma pessoa que soube corresponder a tudo aquilo que Deus Nosso Senhor permitiu que ele tivesse, ainda que fosse pouco, mas ele soube corresponder. E quantas pessoas têm muito pouco nessa terra, mas sabem corresponder a Deus? E quantas pessoas têm muitas coisas e não sabem corresponder? Quantas pessoas têm muitas coisas e correspondem a Deus? Quantas pessoas têm pouquíssimo materialmente falando e não correspondem a Deus? Podemos passar agora a outra passagem importante. Se nós vamos a Mateus, no capítulo 11, versículo 23, encontramos: E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? Antes até o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados milagres, aqueles milagres que foram realizados em ti, ela teria permanecido até hoje. E também podemos trazer aqui uma outra passagem que talvez vocês se lembrem, aquela que Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a nossa igreja católica, apostólica, romana, sem dúvida. As portas do inferno, gente. Jesus fala em diversas passagens do Evangelho sobre essa realidade do inferno. O inferno que está sempre tentando bater as portas, por isso São Pedro diz: vigiem, porque o demônio está como um quê? Como um leão rugente, buscando a quem devorar. E o demônio está constantemente, ele que lidera o inferno, Satanás, ele que está ali na cabeça daquele exército do mal, está constantemente tentando arrastar-nos para essa realidade de quê? De tormento, de chamas, eternamente. Eternamente viver em tormentos, em chamas. Se aqui na terra, com os poucos tormentos que nós temos, quantas vezes nós nos desesperamos? Imagina isso eternamente. Deus nos livre. Por isso vale a pena que nós lutemos aqui nessa terra para estarmos eternamente com Deus, num lugar de paz, num lugar de amor, num lugar de tormento.
Nossa vocação não é o tormento, mas a nossa vocação é o quê? A paz em Jesus.